Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Banrifest, peça já a sua direto no app Banrisul Digital. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Claro. Deixe o sol entrar. Muito boa noite, está no ar o Virando o Jogo desta quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, o Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e no mundo pelo nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital ou então no nosso YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. Você também pode participar conosco acessando o nosso Instagram, o @RDCTV Digital. No Instagram, além das promoções da emissora, você também pode acompanhar os bastidores da RDC TV. E no nosso site, no rdctv.com.br, as notícias e também a programação ao vivo. De segunda a sexta-feira, Virando o Jogo aqui, 8h15 da noite, nos canais 24 e 524 da NET. No programa de hoje, recebemos Fernando de Prímio e Bruno Flores para debatermos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, senhores? Boa noite. Como estão? Tudo bem, Diogo? Boa noite. Uma honra te receber mais uma vez aqui, ô Bruno Flores. Tava com saudade já. Eu que digo, uma honra mais uma vez estar por aqui e posso dizer que é um dia histórico hoje? Ou... Um dia histórico. Tudo bem, Fernando de Prímio? Diogo, muito prazer novamente estar com vocês e estamos aí. Maravilha, Fernando de Prímio e Bruno Flores para fazermos o programa de hoje. Vou começar com um jogo mais cedo, que foi o jogo do Grêmio, né? Contra o Flamengo, empate com gostinho de derrota, eu achei, ô Fernando, não concordas? É verdade, faltava 5, 6 minutos para terminar, um pênalti muito engraçado até, bateu, visto pelo VAR. A gente estava levando o jogo até o final, embora o Grêmio tenha desperdiçado algumas chances, poderia ter feito mais 1 ou 2, o Flamengo não estava ameaçando tanto, e aí acabamos entregando, embora no frigir dos ovos sempre existe um consolo, o resultado de empate com o Flamengo no Rio de Janeiro é um bom resultado, né? Maravilha. Vamos ver um pouquinho do jogo aí, né? Os melhores momentos do Grêmio contra o Flamengo, para a gente avaliar. Eu gostei muito do PP. Conseguiu mostrar pela primeira vez, né, porque o Grêmio quer que ele seja o substituto do Everton. Eu não sei se foi a melhor atuação dele desde que assumiu a camisa titular do Grêmio. Para mim pareceu, não sei para vocês. Eu gostei muito da atuação do PP. Eu destaco também, Diogo, você frisou muito bem a atuação do PP, mas eu acho que se ressalta também a atuação do Jean-Pierre ontem. E eu até achei estranho o Renato tirar o Jean-Pierre do jogo ontem. O Jean-Pierre estava muito bem. Não só pelas cobranças de falta, mas ele estava carteando o tempo todo o jogo para a equipe do Grêmio e fazendo uma coisa que, quando o Grêmio perdeu o Maicon, o Jean-Pierre chamou essa responsabilidade de controlar o jogo, de dar o tempo, de comandar mais essas ações no meio de campo. Mas, bom, o gol do PP, que a gente está vendo aí, é um golaço, né? Eu acho que ele... Ali tem que... eu ouvi ontem, eu vou dar o crédito aqui, é claro, né? Ouvi o colega Matheus Dávila ontem, reportando na Rádio Bandeirantes, dizer... O PP tentou matar o Diego Alves ali naquele chute, né? Foi uma paulada, né? Foi uma paulada, né? Uma paulada. Gol de quem sabe fazer, e né? Esse não dá para perder, né? Esse aí que a gente viu agora ali, o lance do Diego Souza, que foi o passe do PP, não dá para perder. Sozinho, limpou ainda o zagueiro e deu tudo errado. Era para matar o jogo ali e vencer. E essa jogada do Isaac, também, espetacular, né? Por detalhe, né? Espetacular. Na verdade, preciso concordar com o Renato, que depois do jogo ainda disse que, né, o Grêmio mereceu a vitória, mas se fizer a conta direitinho, o Grêmio fanfarrão, né? Mas tudo bem. O Grêmio sai com 2 pontos contra Corinthians e Flamengo. No frio, 2 pontos contra 2 grandes clubes. E tá frio hoje. Mas pelo que o Grêmio jogou nas 2 partidas, pelo que o Grêmio criou de chances, o Grêmio tinha que ter mais do que 2 pontos nesses jogos. Especialmente porque depois vai fazer falta. Vai fazer falta. E aí, se a gente levar em consideração, né, o Bruno, o Fernando, nossos telespectadores estão nos acompanhando também pelo Facebook, esse é justamente um jogo que dava para empatar. Flamengo, o problema é o empate do Corinthians em casa, né? Ou o Ceará fora, que se fosse com o time titular, teria ganho, a gente viu pelo jogo, né? Quer dizer, o Grêmio poderia até ter jogado com os titulares no Ceará,
para ganhar aquele jogo e vindo aqui até poupando contra o Corinthians, porque o Corinthians não ataca ninguém, né? Vai 0-0, aquela coisa toda. E poderia ter empatado, nós teríamos 4 pontos em 2 jogos e não 2 pontos em 2 jogos. O que dá para se comemorar é o fato de que o Grêmio está invicto no Brasileirão. Ainda, né? Sim. É um dos poucos times que ainda está invicto. E está com 13 jogos invictos, uma coisa assim. Isso, exatamente. Desde que voltamos, né, É que eu tenho dificuldade de dizer porque nós não voltamos da pandemia, né? Mas desde que o futebol voltou, né, em meio à pandemia, o Grêmio não perdeu. Isso é significativo, porque o próprio Renato foi quem disse, olha, logo no início, se eu não estou enganado, isso foi antes do Grenal, foi uma declaração que ele acabou dando para a assessoria de imprensa do Grêmio, para o Vitor Rodrigues, em que ele disse, olha, talvez a gente, o telespectador, aquela pessoa que vai assistir o jogo, ela não vai perceber ou não vai entender porque os jogadores vão errar coisas fáceis. Passes fáceis, lances que são mecânicos do atleta que está no ritmo. Porque os caras estão há 4 meses sem jogar. E talvez, talvez não, certamente o que é muito fácil vai ficar mais complicado. Só que mesmo isso não tem afetado o Grêmio a ponto de perder os jogos. Pelo contrário, a gente está lamentando aqui que o Grêmio poderia ter ganho do Flamengo, o atual campeão, e poderia ter ganho do Corinthians, que é um clube de camisa, porque o Grêmio teve muito desempenho para ganhar. Então, essa questão. Apesar de eu ter, por exemplo, me manifestado pela primeira vez aqui dizendo que eu lamentava isso, se a gente olhar pelo retrospecto e que a gente vem de um período de muita paralisação impactante para os jogadores, é muito bom estar há tanto tempo assim invicto, né? É muito significativo. Não, e a torcida do Grêmio está até ficando mal acostumada, porque na realidade passa jogo, sai jogo, sempre a conclusão é essa, podíamos ter ganho. É difícil hoje o Grêmio perder um jogo. Entrar com qualquer circunstância e perder um jogo. Se ele jogar mais ou menos mal contra um time muito bom, ele acaba empatando. O jogo mais complicado acho que foi contra o Novo Hamburgo. Arriscou ali alguma coisa e ainda assim passou, né? Com aquele 4-3, né? Do então a gente está sempre naquela de podia ter ganho. A gente sabe que o time tem condições, sobra, então por isso que existe essa reação contra essa poupar no brasileiro. Parece que o Grêmio não tem tanto Te agrada interesse. essa ideia, Fernando? Não agrada a ninguém, né? Agora eu sempre tenho um cuidado de fazer crítica porque a gente não está lá dentro, a gente não tem o dia a dia, né? E eu acho que o Grêmio deveria priorizar, inclusive, o brasileiro, acho que devia jogar sempre, mas também aí, de repente, já perdemos o Diego Souza ontem, aí vem o outro lado e dizer assim, viu, não dá para estourar os caras todos, não dá para jogar 1000 por hora, não dá para simplesmente ser emocional nessa hora e ser para agradar a torcida que está criticando em alguns casos. Tem que jogar com a cabeça, o Grêmio tem mostrado isso ao longo desses últimos anos, né? Tem conquistado títulos, está sendo na ponta, um dos times, o time que mais pontos tem no Campeonato Brasileiro, tem chegado sempre na Libertadores, então tem alguma razão técnica de quem está lá poupando, avaliando. Hoje em dia tem todos esses mecanismos o cara chega para o técnico e diz, olha aqui, esse cara aqui está a ponto de estourar, aqui está com não sei quanto de sangue, não sei o quê, Então, o famoso secar, né? Então a gente tem que ter um cuidado. É óbvio que como torcedor, a gente quer ver o melhor time sempre e quer ganhar todas, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa observação, porque a gente não pode, o nível de exigência simplesmente de ganhar todos, o Barcelona vai lá e toma 8, né? O que diria o torcedor do Barcelona? Nosso time é horrível, não serve para nada, e não é bem assim, né? E aí, o Fernando tocou num ponto importante, né? O Grêmio poupa jogadores, mas hoje pela manhã eu estava fazendo uma conta que poucos torcedores do Grêmio levaram em consideração, e eu acho que aí a crítica é exagerada para o Renato. Se nós pegarmos o jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, que foi contra o Novo Hamburgo, até aqui, o Grêmio jogou 7 jogos em 16 dias, com apenas um jogo poupando atletas. O Grêmio jogou a final do Gauchão, jogou a semifinal do Gauchão, jogou a estreia do Brasileirão, e jogou outras 3 rodadas do Campeonato Brasileiro com o time titular. E a rodada contra o Ceará com reservas. E aí a justificativa toda do Ceará é que estava saindo de um jogo, parece que na quinta-feira, jogou na quarta, ia jogar com o Ceará, uma viagem longa, e depois voltava logo em seguida para pegar Corinthians, Flamengo e Vasco.
Então, bom, se tem que poupar, então vamos poupar nessa da viagem longa e dar um corte para deixar os caras descansando para jogar o Corinthians. E mesmo assim perdeu 2 caras ontem, né? É. Perdeu 2 caras importantes, o Maicon e o Diego Souza no meio do jogo, e o Diego Souza que preocupa também para a sequência, certamente, né? O Diego Souza chegou a ser confirmada a lesão dele, Bruno? Pelo que eu vi, ainda não. Ele realizou exames. Um jogador que tem, né, passado dos 35 anos, né, tem 35 anos. O Grêmio procura um centroavante, tem dificuldades para encontrar no mercado e justamente, né, agora com essa lesão do Diego Souza. Falando nisso, o Renato, ele está falando aí sobre a busca por um atacante, né? O Grêmio está no mercado em busca desse jogador. A gente tem conversado, a gente tem trocado ideias, eu tenho passado alguns nomes para a diretoria, juntamente com o presidente, eles têm se mexido, mas não é nada fácil. Na seleção brasileira tem esse problema de número 9. Um problema sério que a própria seleção tem. Os clubes que têm não se desfazem. Quando se encontra um outro, custa muito caro. É um problema que o futebol brasileiro está vivendo. Mas antes a gente já estava atrás, antes mesmo do Diego sofrer essa lesão. Até porque ele vinha muito bem, tem nos ajudado bastante. Hoje ele não fez gol, mas jogou muito bem. Agora, vamos continuar correndo. A gente precisa achar esse jogador. A gente não pode errar nesse jogador. É um jogador que tem que chegar e precisa nos ajudar. Porque com o Diego a equipe vinha se comportando muito bem. Vamos aguardar e torcer porque a lesão dele não seja séria. Tá aí o Renato, né? Como o Bruno disse, ainda não temos informações mais detalhadas sobre a situação do Diego Souza para saber se é uma lesão grave ou não. Certo é que é uma lesão muscular. O Flamengo divulgou o outro jogador que estava envolvido na situação, o Jean Lucas, já está no tratamento, né, da lesão muscular. Acredito eu também que o Diego Souza, especialmente pela idade que tem, também vai ficar um tempo parado. E até a respeito disso, Diogo, eu estou acompanhando aqui o colega Rafael Gomes, da Rádio Gaúcha, tem a informação que o resultado do exame de imagem do Diego Souza vai ser divulgado até sábado. Ou, na verdade, conhecido o resultado pelo Grêmio até sábado. E o Diego Souza deve parar pelo menos por 2 partidas. Contra o Vasco, naturalmente, pararia e perde a primeira final contra o Caxias, então, né? 2 partidas já está mais que bom, né? Claro. Assim, já está mais que bom, que foi uma expressão contra o equivocada. Vasco? Porque o Renato não deve usar os titulares, né? Já vai perder para um jogo, basicamente, né? Não, e a primeira final tendo um outro jogo ainda também. Eu até me expressei no mal, saldo mas da conta. é bom para comemorar 2 jogos, é pouco, né? Poderia ser uma coisa muito pior. Sim. Uma coisa mais grave. E a informação do fim da tarde, informação que foi divulgada pelo nosso colega César Fabres, é de que o Grêmio entrou em conversas com Ricardo Oliveira. E aí, ô meu caro Fernando, já começou a rir antes mesmo de eu perguntar. Minha dúvida é se foi um sorriso bom ou não tão bom assim. Não, eu acho que... o Ricardo, eu sempre achei um baita centroavante, né? Mas 40 anos, embora o D'Alessandro tenha 40 anos, também tem 40 anos, mas não joga também, né? Pois é. Talvez de todas as posições do futebol, a que menos exija em forma física, talvez seja mesmo o centroavante, entendeu? Porque ele não tem tanta obrigação de marcar, fica fincado ali, feito um aipim, faz o pivô, a bola vem, ele chuta, e o cara chutando bem, se posiciona bem. A que tem-se mais desculpa para a idade é justamente o centroavante hoje. E não sei, ele sempre foi um atleta, o cara que chega aos 40 anos jogando deve se cuidar. Mas é uma aposta, embora o Grêmio esteja fazendo esse tipo de aposta hoje em dia, né? Contrato por meta. Produtividade, né? O cara já tá saindo não sei de onde, vem aqui com um salário lá embaixo. O próprio Thiago Neves ganha menos da metade do que ganhava ano passado lá no Cruzeiro. Então, a nível de aposta, pode ser, não paga passe, não paga transferência, não paga nada, paga só o salário por meta, pode ser. O Diego Souza também tinha muita gente que contestava, eu até tinha minhas dúvidas, coisas, e está mostrando ao contrário, né? O Ricardo Oliveira, como o Fernando disse, fez em maio desse ano 40 anos. Nada contra os 40, eu chegarei lá, mas para jogar bola é difícil. O Fernando deu o exemplo perfeito. O D'Alessandro não joga, né? O D'Alessandro tem 40 anos, mas também não joga. Até utilizando então o gancho do Inter, eu acho que Grêmio e Inter estão em situações iguais, porém diferentes. Precisam achar centroavantes no mercado, o que é difícil.
Em condições normais já é difícil achar um centroavante. Com o campeonato em andamento é mais difícil ainda. Não conseguindo trazer do exterior, então, nem se fala. O problema pro Inter é que o Inter tem que achar um cara que decida. Agora o Grêmio, e aí eu acho que a informação do Ricardo Oliveira, por exemplo, seria uma boa tentativa de mercado, por quê? O Grêmio precisa do Ricardo Oliveira para 6 meses, para nem todos os jogos e para não ser tão decisivo assim. O Grêmio precisa de um cara mais experiente para ser reserva do Diego Souza, para não apressar e talvez não atrapalhar o processo do Isaac, que naturalmente, pelo que a gente está vendo, vai dar resultado para o Grêmio. Pode ser que ao fim desses 6 meses, o Grêmio, por exemplo, faça um contrato até o fim das competições com o Ricardo Oliveira, por exemplo, aceita o Ricardo receber um salário mais baixo, num teto aceitável para o Grêmio, faz ali um contrato de produtividade, se ele não atinge, um abraço e o Isaac está pronto. Já foi ganhando mais carreira, foi ganhando mais experiência. O que ele fez com o Robinho com 7 meses de contrato, né? Fazia muito tempo que eu não vi um contrato de 7 meses. Jogar agora, logo em seguida vai embora. Ele vai jogar até o fim do Brasileirão. Se faz isso com o Ricardo Oliveira, para mim é bom. Já é o contrário, por exemplo, quando estão falando do Pato, é um contrato de 5 anos, aí tu fica comprometido com o salário alto do jogador por 5 anos, aí é complicado. Agora 7 meses é aquela coisa, deu, tu vai ganhar lá 300 por mês, e deu, se não deu, tchau, pronto. Essa é a condição, né? Tá, eu entendo, mas a minha dúvida sobre o Ricardo Oliveira é a seguinte: 35 do segundo tempo, oitavas de final da Libertadores, o bicho pegando na arena, o Grêmio precisa de um gol, né, para garantir uma classificação que já parece encaminhada. Vai entrar o Ricardo Oliveira, não vai entrar o Isaac. Mas às vezes pode ser exatamente isso, quer dizer, o cara que é mais experiente, se coloca melhor, enfrenta a pressão, bate bem com 2 pés, entende? Quer dizer, às vezes pode ser exatamente um cara que precisa de um cara mais experiente naquele momento de decisão do que entrar um guri desesperado, correndo para tudo que é lado e, né, afoito e tal. Então, nesse ponto, pode ser até uma boa, vai entrar para tomar decisões, né? A minha dúvida é justamente essa, né? Quantas oportunidades o Ricardo Oliveira, se vier, terá no Grêmio? Porque ele vai jogar muito o Brasileirão, isso é fato. Enquanto o Grêmio não jogar a Copa do Brasil, enquanto o Grêmio estiver jogando a Copa do Brasil e a Libertadores, ele vai jogar muito o Brasileirão. Toda hora ele vai estar jogando. E ninguém, e aí é uma coisa que naturalmente com o Fernando, vai desfalcar também, exato. Mesmo no Brasileirão. Pela idade. Coisa, eu não queria criticar, mas eu não consigo entender se tem 20 caras na Série B, 40 jogadores centroavantes na Série B, tem mais 40 na Série C, tem uns 20 ou 30 no Uruguai, tem uns 20 ou 30 na Argentina. Será que não tem um cara lá que esse aqui é o cara, tipo esse do Ceará que pintou? Clebão. Entende? Tem que ter um guri bom aí surgindo nesses times todos aí. Tem que Mas ter. essa é a minha dúvida, Fernando. Se o Grêmio quer esse deu uma olhada no Clebão também, né? Caríssimo, né? 50 milhões de reais a multa e jogou a Copa do Brasil pelo Barbalha. O Grêmio não conseguiria utilizar o jogador na Copa do Brasil também. O Clebão certamente viria para brigar diretamente pela titularidade com o Diego Souza, algo que eu tenho minhas dúvidas se o Ricardo Oliveira não o faria, né? Porque é que assim, qual é a condição física do Ricardo Oliveira com 40 anos? Essa é uma dúvida muito Porque pertinente. No Atlético Mineiro ele jogava sempre. Sempre. Vocês viram ontem uma foto do Zé Roberto, magrinho, musculoso, o Zé Roberto parece um guri, tem 40, bota para jogar, ele joga. Né? O Zé é capaz de jogar. Essa é a minha dúvida, porque agora, o Ricardo jogava toda hora. Um 40 não é problema pro Renato, né? O Léo Moura jogou de lateral, que é uma posição que exige muito mais. E fez nessa gol na Libertadores, que o Grêmio foi campeão em 2017, né? Na estreia. Joguei uma vez e se não vida. fosse o processo de lesão que ele parava na última temporada, 6, 9 jogos para jogar 1, 2, ficar à disposição em 1, ele teria jogado mais, né? Que ele teve muitas lesões, muitos processos de recuperação. Né? Eu sempre fui goleiro, aí quando um dia eu resolvi encher o saco de tomar paulada, eu vou jogar na linha, aí escolhi a posição mais fácil, lateral direito, ninguém incomoda, pelo amor de Deus, quase morri.
É a pior, aí eu descobri que a pior posição de todas é lateral. O lateral é Porque o se que tu joga avança, sempre. o cara te dá nas costas. Se tu recua, os caras vêm tudo em cima. Vem o meia, vem o lateral, vem o... Entende? Então, tu tem um espaço do campo para correr. Se tu der muito campo para trás, os caras vêm para cima de ti. Vem no 2-1 ali e te matam. Se tu for para frente, querer dar uma de avanço, cruzar... Tem os caras nas tuas costas, é pior, o lateral direito nunca mais. Né? Resolveu o Fernando voltar pro gol no fim. Aí no gol eu vou bem. Pois é. O Grêmio joga a próxima rodada do Campeonato Brasileiro domingo, 4 da tarde, contra o Vasco, né, fora de casa. Reservas, certamente o Grêmio, né, brigando contra um time interessante do Vasco, né, de garotos, muito rápido, né, e podendo estrear tanto o Robinho quanto o Everton, que deve aparecer no bid amanhã, no máximo, né, jogador que veio do São Paulo. Gostou do Everton, Fernando? Olha, eu acho que sim. Ele não é o Everton que foi embora, né? É. Mas é um bom Não, Everton. e também talvez não seja o Everton que foi no Flamengo, que foi no São Paulo e tal. Eu gostava daquele jogador. Era sempre muito incisivo e tal. O do Flamengo nem o torcedor do São Paulo viu, né? Se vier um parecido, o Grêmio fez um negócio inacreditável, né? Se vier um parecido com o do Flamengo, porque o do São Paulo não viu. E eu lembro que quando o Everton saiu do Flamengo para a equipe do São Paulo, que foi uma transação, acho que de 15 milhões de reais, alguma coisa assim na época, 3 milhões de euros, alguma coisa assim. O Grêmio trouxe o ataque de 21 milhões, né? O Diego Souza e Everton. Ele era do E o Fortaleza, Grêmio e o foi São do Paulo Ceará, pegou né? reserva do Diego Souza, né? Exato, o Luciano. O Luciano. Ceará, eu acho que ele jogou o Ele Everton. era do Ceará, o Eu Fortaleza. já jogou no Atlético Paranaense. Paraná, Atlético Paranaense, Flamengo e aí São Paulo. Não jogou lá no Nordeste? Lá no Não, Ceará, acho que a gente tá confundindo com o... Era um outro parecido também, né? Como é o nome? Rogério? Não, o Ponta que jogou no São Rogério, Paulo acho que também, era que veio do Rogério. Ceará. Rogério? Osvaldo. Osvaldo. Jogou no Osvaldo. Ceará e foi pro São Paulo. Eu lembro que quando o Everton saiu Rogério é o Neymar do Nordeste. Quando o Everton saiu do Flamengo para o São Paulo, se criticou muito a gestão do Flamengo, porque o Flamengo recém tinha perdido o Paulo Guerreiro, não tinha contratado um substituto e logo em seguida vendeu o Everton. Se eu não estou enganado, não vou afirmar com certeza, mas eu acho que era na gestão do Eduardo Bandeira de Melo. E aí se caiu de pau em cima do Flamengo porque vendeu o Everton, porque ele era o fator desequilibrante sem o Guerreiro. E ele não rendeu o que o São Paulo esperava e no fim o Flamengo estava certo, né? Porque fez um caixa de 15 milhões de reais por um Everton que não rendeu nada no São Paulo, né? E ele tem um grande problema, né? O Everton, eu brinquei aqui na semana passada, mas é a realidade, ele é de cristal, né? Tá sempre machucado. Infelizmente para ele, para a carreira, ele se machucou muito no São Paulo e nos últimos 6 meses no São Paulo ele estava apto, mas não era aproveitado. E isso aí a gente não tem como mostrar e provar o quanto ele tinha condições de jogar. Tomara que no Grêmio ele possa Isso faz reencontrar. toda a diferença, né? Tu Claro. vê o nosso Everton que saiu agora, quase nunca se machucava, né? Jogava até com reserva, poupava todo mundo Estava e botava sempre o à Everton. disposição. Então. E o Robinho é outro que pode estrear, jogador que veio do Cruzeiro, estava com uma lesão de joelho, né? Já está recuperado e tem condições de jogo. Eu sou sincero, eu gosto do Robinho, então acho que essa foi uma contratação acertada e ele não vai se titular, ele vai ocupar uma função no elenco que o Grêmio não tem. O Grêmio não tem um reserva para o Alisson. Se o Alisson machucar, Sim. não tem quem jogar, né? É verdade. Então, eu acho que pode ficar aí como um bom jogador. Tem algo que você nunca vai trocar, que é a Claro. Com 4 5G da Claro, você está sempre conectado. 4 5G da Claro, 10 vezes mais rápido do que qualquer outra operadora. No Claro Pós, você contrata hoje e ganha a seguinte promoção. São 20 GB de internet para você. 8 GB de internet para você curtir como quiser. Mais 8 GB de internet para você curtir séries e filmes. E mais 4 GB de bônus para você ganhar porque fez a portabilidade. Tudo isso não é brincadeira, tá na tela, ó, por R$ 119,99 por mês. Eu vou repetir, são 8 GB para você fazer o que quiser, mais 8 GB para você curtir séries e filmes e 4 GB de bônus pela portabilidade. R$ 119,99 por mês. Assine agora, claro.com.br/pós ou ligue 0800 720 1234. Repetindo, 0800 720 1234.
Vamos ao recado da Claro e da Fê Comércio e nós já voltamos. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. O comércio quer trabalhar, é o recado da Fê Comércio para você. E o Sesc também está preparando para você uma novidade. Você quer viajar com os hotéis do Sesc? Você pode viajar também com os hotéis do Sesc. Agora com novidades, para você fazer o parcelamento em até 12 vezes. E o tarifário também está mais barato. As crianças não pagam até 12 anos. sescrs.com.br/hotéis para você curtir também esta possibilidade nova no Sesc. O Internacional ganhou e é o líder do Campeonato Brasileiro na vitória contra o Atlético Goianiense. Vamos ver os melhores momentos do jogo do Inter contra o Atlético Goianiense. Uma vitória com reservas, um time misto, né, do Colorado. Você estava na jornada, né, Bruno Flores, dessa partida ontem pela Rádio Bandeirantes? Participei ontem do jogo que, na verdade, o resultado não traduz, assim, né, exatamente o que foi a atuação do Inter, especialmente o primeiro tempo. A gente viu ali o primeiro lance, foi um lance do Mateuzinho, mas o Inter sofreu com os contra-ataques da equipe do Atlético Goianiense, que se montou justamente para isso, né, para tentar surpreender o Inter em uma, talvez duas bolas. Teve 3 chances, na verdade, não conseguiu matar, seja por impedimento ou por uma falta de pontaria. O Marlon Freitas, o volante, errou um gol no finalzinho do primeiro tempo também, uma bola na trave. E depois o Inter acabou até melhorando, né, no segundo tempo, enfim, mas eu acho que o placar resume o segundo tempo, mas não resume o todo do jogo. Acho que o Atlético Goianiense, se tivesse feito 1, 2 golzinhos ali, por tudo que criou, teria sido mais justo. O Inter com reservas, a gente esperava que tivesse dificuldade para mostrar, até porque muito se fala que o time titular do Inter já não é, né, lá essas coisas, o time reserva tem algumas dificuldades. Mas eu gostei do Peglo, por exemplo, Bruno, que foi escolhido ontem, né, como menino para ter a oportunidade de jogar. E ele muito se cobrou participação, presença, né? Eu acho que o Peglo fez uma boa partida também. Eu não tiro exatamente como base nem para bom nem para ruim, porque é o time reserva. Todos sofreram com o time reserva. A não ser o sistema defensivo, que tinha ali o Cuesta e o Zé Gabriel, que já estão jogando juntos, né? Então já tinha pelo menos essa manutenção. Mas os laterais, o Rodinei até tem feito um número razoável de jogos com o time titular. Então isso dá uma sustentação maior para o Jussa, por exemplo, que foi muito orientado pelo Cuesta durante todo o jogo. Agora, pro Peglo, que tá jogando com o Potker, que já é um cara que parece meio perdido no esquema, que não tem rendido tanto assim, meio campo totalmente diferente, eu não tiro nem para muito bom, nem para muito ruim a atuação do Peglo e o rendimento dele. Mas eu gostaria de ver ele pelo menos tendo assim um segundo tempo para jogar com o time titular. Não digo nem começar o jogo, acho que também não é para tanto assim nesse momento. Mas pelo menos ter um segundo tempo para pegar, quem sabe, o adversário mais cansado, mas ainda assim pegar o time com mais gás entre os titulares, porque eu acho que o time titular do Inter pode ter alguma coisa do Peglo. O problema é tirar o Galhardo para isso, né? É verdade. Esse absurdo do Potker aí, Bruno, foi um absurdo, né? Pediu desculpas depois, né? Meu Deus. Alessandro Barcelos, vice-futebol do Inter, foi na entrevista coletiva dizer que Potker pediu desculpa aos jogadores, mas não faz nenhum sentido, né? Eu acho que não tem mais espaço para ele em nenhum momento do Internacional. E o Thiago Galhardo jogando um absurdo. Cairia bem no Grêmio, Fernando. Thiago Galhardo, o Grêmio chupou bala aí no Thiago Galhardo e o Internacional mandou muito bem. E esse pênalti de ratão do goleiro, vou ser sincero, né? A bola estava indo em direção à linha de fundo e ele foi em cima do Thiago Galhardo e o Galhardo bateu. O Galhardo ainda entrou, né, no segundo tempo, não foi titular e fez 2 gols.
o que prova a deficiência um pouco do time reserva, né? E a busca aí por esse momento. O Galhardo está assumindo um protagonismo, né? Está jogando o que o Thiago Neves devia jogar e não joga. Pois é. O Thiago Galhardo, quando ele começa o jogo, ele começa bem, e quando ele entra, ele decide. Ele cria jogada de gol, ele faz gol, como foi ontem também, mas no jogo contra o Curitiba ele entra, o jogo tá modorrento, tá ruim, o Inter tá mal, sofrendo para a equipe do Curitiba, ele vai lá, arma a jogada, passa pro Pifo Guerreiro, o Guerreiro faz o gol. Ontem ele recupera uma bola, dá pro Patrick, o Patrick também tem seus méritos na construção da jogada, ele dribla o marcador, consegue achar um espaço para tocar por cima do goleiro, mas quem recupera a bola e quem acompanha, quem não desiste, é o Galhardo. Então ele vive uma fase extraordinária, né? Eu não tenho dúvida que é o melhor momento de início de carreira dele, né, num clube, e o melhor momento da carreira dele, né, porque é o maior clube, na melhor fase. A gente não viu esse Galhardo no Vasco, não viu no Ceará. Sim, ele estava lá no Ceará, já estava. A gente viu bons jogos, mas não viu essa regularidade toda, né? Estava na descendente lá no Ceará já, né? É, porque ele foi dispensado do Vasco. Dispensado do Vasco, né? E ali o torcedor do Vasco não entendeu exatamente nada do que aconteceu. Porque o Galhardo era um dos principais jogadores do time, a questão financeira foi um problema, e aí ele acabou parando no Ceará. E surpreendeu muita gente que a dispensa dele do Vasco não tenha feito com que outros clubes maiores tivessem buscado, né? Quem buscou foi justamente o Ceará, e foi lá que ele evoluiu, porque o Galhardo era um volante de marcação que virou um segundo atacante, com méritos, né? E no Inter ele é o líder de assistência, tem 12 assistências no ano, né? É um jogador interessantíssimo e, olha, o Internacional vai ter dificuldade, se for de entendimento do treinador, e eu acho que essa dúvida não deveria mais existir, mas ainda existe, se o Thiago Galhardo merece ou não ser titular do Internacional. Mas acho que se perguntar para todos os torcedores do Inter, ele é titular absoluto, sem sombra de dúvidas. Ele né? joga na do Marcos Guilherme ou do Bosquilha? Qual é o que sairia para ele entrar? Eu acho que quem saiu para ele foi o D'Alessandro, né? Sim, o D'Alessandro, mas o D'Alessandro já saiu igual. E ele Quando entrou, ele não joga, né? o D'Alessandro também não joga. Olha, Tá jogando, eu diria que... Enquanto o Grenal, por exemplo, não jogou nem o D'Alessandro, nem ele, né? Jogou. O Galhardo jogou o Grenal. O Galhardo jogou o Grenal jogado Bosquilha, da Arena. Marcos Guilherme, Guerreiro... No Grenal da Arena, no 2-0, que o Grêmio ganhou o título do Campeonato Gaúcho, o Inter jogou com Bosquilha, Galhardo e Marcos Guilherme, com Guerreiro na frente. Né? Foi esse o time do Inter para o jogo. E depois, agora na inversão mais recente, o Bosquilha jogou como um centralizado, tá evidente que e o Galhardo pela esquerda com o Guerreiro na frente. Mas né? essa tua colocação, está evidente que o D'Alessandro não é titular do Inter hoje, né? Pelo menos não Sim, tem sem dúvida. Tá, sem e aí dúvida. tu diz assim, já deveria ter convencido que o Galhardo é o titular, mas se o D'Alessandro não é, o Galhardo é. Para mim, o Galhardo é titular incontestável, mas ainda se tem essa dúvida, né? De que poderia voltar o D'Alessandro, é isso? Ou de que outro jogador poderia ocupar essa função, o próprio Peglo, por exemplo, que é um menino que ainda tem muito para mostrar na minha visão, tem que ser titular o Thiago Galhardo, sem sombra de dúvidas. Eu não vejo nada diferente. E acho que o Galhardo é o parceiro ideal para qualquer centroavante que venha por aí. Seja ele o Pato ou quem quer que seja, né? E um outro detalhe, né? Quando o Inter contratou o Yuri Alberto, todo mundo entrou naquela onda, e isso não é pejorativo, essa expressão que eu uso, né? De que o Yuri Alberto chegava para ser o parceiro do Guerreiro e que provavelmente o Thiago Galhardo seria recuado, né? Para provavelmente o Marcos Guilherme perder espaço na equipe, jogar Bosquilha, Edenilson, o Galhardo com o Yuri Alberto e o Guerreiro. Mas olha, é claro que agora o Guerreiro se lesionou e a gente não vai ter a oportunidade de ver se isso efetivamente aconteceria. Mas eu aposto que não, porque o Patrick conseguiu surgir, tirar essa vaga do Marcos Guilherme e ainda assim melhorar o rendimento do Moisés, por exemplo, dar uma sustentação para que o Edenilson melhorasse as suas atuações. O Edenilson, que foi um dos caras mais regulares dos últimos anos do Inter, vinha começando a ser questionado, ou talvez um pouquinho depois do início já dessa contestação, especialmente por conta do Grenal. Mas o Patrick deu essa movimentação para o time do Inter sem dar esse espaço para ter uma mudança necessariamente no posicionamento do Galhardo. Eu acho que mesmo se continuasse nesse ritmo com o Guerreiro, o Yuri Alberto não teria chegado, ele teria chegado, mas não para ser esse parceiro imediato do Guerreiro. Ele ficaria no banco pro Thiago Galhardo, mesmo o Thiago Galhardo se dizendo
várias vezes, olha, eu não sou um segundo atacante, eu não sou centroavante, eu sou meia. Eu faço o que o treinador me pede. Imagina então, né, se o cara tá jogando improvisado, cumprindo ordem apenas e tá fazendo isso. Imagina se ele quisesse Imagina realmente. se ele fosse um segundo atacante, E o Inter quer um centroavante para substituir o Paulo Guerreiro, que está machucado, e ele pode ser Alexandre Pato. E o técnico do Internacional, Eduardo Cudê, falou sobre Alexandre Pato. Olá, boa noite. Qual a sua opinião sobre o Alexandre Pato? Que es un gran jugador. É um grande jogador. objetivo. Não tem muito mais do que dizer, né? O Cudê, até porque o Pato ainda não é jogador do Inter. A expectativa é que amanhã ele seja oficializado como reforço do Internacional. Até. Não, talvez irritado não seja o termo, tá? Mas é que o nosso colega... Espetáculo essa resposta, é. Não, pegou até o apresentador aqui de calças curtas, né? Vou até me ajeitar Espetáculo aqui. a pergunta também do Wagner Martins, Diogo. E aí eu fico com inveja, uma inveja boa de quando acontece isso. Porque eu perguntei pro eu abri essa entrevista coletiva e perguntei pro Cudê. O que você acha do Alexandre Pato? Quais são as características? E ele disse, olha, eu não vou responder porque é um jogador que, né, a gente não tem nenhum negócio em andamento e tal, porque eu citei isso na pergunta. E aí o Vaguinha vai, curto e grosso, pergunta e ele curto e grosso responde. E isso é sintomático para mim. Porque Bruno, fazer uma pergunta e o Cudê dar uma enrolada e dizer que não vai falar porque não tem negócio, ok. Mas aí o cara vai lá, insiste e o Cudê dá uma resposta que diz assim, ó, é basicamente, eu não posso falar mais do que isso. É basicamente isso, eu não posso falar mais. Porque, e pelo menos eu tive essa informação apurando essa semana, que não havia um consenso no departamento de futebol sobre o nome do Alexandre Pato. Nem todos estavam convencidos de que o Pato seria o centroavante ideal a ser buscado no mercado. E ontem o Alessandro Barcelos falou sobre isso. Ele disse, olha, a gente tem que ter convicção, a gente tem que trabalhar, olhar a parte financeira além do desportivo. Porque é justamente isso. Para mim é uma confirmação de todo esse cenário. Não há ou pelo menos não havia até ontem, né? Ou nos últimos dias, essa convicção de todos os membros do departamento de futebol, do CAPA, da comissão técnica. Alguém está discordando de que o Pato é a solução, de que o Pato é o cara para ser buscado no mercado. E aí o técnico Eduardo Cudê também não entrou nessa fogueira, né? É um bom jogador e fico por aqui. Falando em bom jogador, o professor Leandro Brandão é um baita lateral direito, mas também, né, tem lá a academia no ciclo 21. E o ciclo 21 está com um novo WhatsApp, para você também fazer a partir de agora, não só as suas aulas online, mas agora presenciais. Está aí na tela. O WhatsApp do professor Leandro Brandão mudou. É o 519-9783-1477. Repetindo para você, 519-9783-1477. Este é o novo WhatsApp do professor Leandro Brandão. E você está com fome? Já jantou? Quem sabe um filé essa noite, o filé do Santo Antônio, para você levar para... já jantou, Bruno Flores? Não, ainda. Eu tenho uma pena aqui que eu não tô com aquele folder espetacular para mostrar o filé preferido do Rogério Amaral. Mas eu já deixo para vocês aqui a dica. O preferido do Rogério Amaral é o filé à parmegiana. Então liga lá para o Santo Antônio no 3222-3130 e peça agora o seu filé do Santo Antônio. Lembrando que no horário do almoço, pelo decreto, o filé do Santo Antônio, a churrascaria Santo Antônio está aberta para você poder também levar a sua família. Então liga lá, fala com o Jorge Aita e diz para ele assim, ó, eu quero o filé à parmegiana, que é o especial e o adorado do Rogério Amaral, tá certo? 3222-3130, no delivery ou no takeaway na Dr. Timóteo 465. Vamos aos recados da Claro e do Banrisul e nós já voltamos. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável.
No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Banrisul e você, a parceria que faz a diferença. E agora você tem a Banrifast, a pulseirinha, né, do Banrisul, para você facilitar as suas compras. É bastante fácil, você acessa o aplicativo do Banrisul e solicita a sua Banrifast. Ou então liga para o seu, né, gerente e solicita a sua Banrifast. Os primeiros têm um desconto especial e depois você vai poder fazer também a compra da sua pulseirinha. É fácil para você também facilitar as suas compras, assim como é o Banrisul, tá certo? E o Bruno Fux, zagueiro do Internacional, deixou o Colorado e foi para o CSKA Moscou da Rússia. Ele publicou há pouco no seu Instagram uma despedida e nós vamos acompanhar a despedida do zagueiro do Internacional. Vim me despedir do Beira-Rio, né? Relembrar cada momento bom que eu vivi aqui, lembrar um pouco do que eu vivi em Alvorada também. Aproveitei, passei no vestiário para pegar minha camiseta, que é onde quer que eu esteja, o Inter vai estar comigo. Foi onde eu realizei meu sonho, né? Meu sonho de criança. É difícil despedir, mas sei que chegou o momento. Agora continua a realização do meu sonho e vou pra cima, vamos embora. Estou ansioso também para estar chegando na Rússia e agora um novo sonho se inicia. Partiu! Tá aí o Bruno Fux, né? Que, vou ser sincero para vocês, eu não gostava nada do Bruno Fux, mas o Inter fez o certo, né? Botou na vitrine um jogador para vender, né? E hoje, eu até estava conversando com um grupo de amigos e eu deixei bem claro, né? O Inter botou o Bruno Fux na vitrine para vender porque ele estava com o mercado, vinha da seleção olímpica, né, com o mercado. Mas o Zé Gabriel é bem mais jogador do que o Bruno Fux. E não ia né? para a seleção olímpica pelo técnico Eduardo Cudê, né? Não teria ido, né? Lembram disso, né? Lembro disso. Houve uma discussão interna no departamento de futebol, porque o técnico Eduardo Cudê, sua comissão técnica e pelo menos um dirigente não queriam que o Bruno Fux fosse para a seleção, porque queriam ele aqui para o início dos trabalhos. Porque o Bruno Fux, é claro, era o zagueiro do estilo do técnico Eduardo Cudê. Já era para o Moledo sequer ter começado o ano como titular. E aí o Bruno Fux, por uma imposição, talvez é um termo que pese muito para essa decisão que foi tomada. Mas decisão eu vou utilizar então. Pela decisão da maioria dos dirigentes mais importantes da alta cúpula do Inter, o Bruno Fux foi liberado para jogar com a seleção pré-olímpica, porque não era obrigatório, né? Tanto é que o Gabriel do Lille, por exemplo, não foi liberado para jogar. E o Bruno Fux foi e ele volta no Grenal titular, já bancando o Rodrigo Moledo, porque o técnico Eduardo Cudê tinha essa convicção. Só que se vê agora que estava todo mundo certo no caso, né? Todo mundo tinha um pouquinho de razão, talvez não sei se certo, mas todo mundo tinha alguma razão no seu pensamento. O Cudê naturalmente colocaria e manteria ele como titular e o Inter precisava daquilo para fazer dinheiro, né? Eu não sei vocês, mas eu gostei muito da atuação do Zé Gabriel ontem. Um jogador que evolui partida após partida. Ele já tinha jogado bem contra o Fluminense, né? Depois a gente debateu aqui no Virando o Jogo, o Rogério não conseguiu trazer a imagem, a gente não chegou a ter porque a Fox tinha a imagem, mas aí o programa já tinha passado. O pênalti que ele faz não é pênalti, né? Ele é puxado, né? Ele é puxado antes, então aquilo ali meio que marcou a atuação dele, mas ele jogou bem aquela partida e jogou melhor já a próxima partida, que foi essa contra o Atlético Goianiense, que é um adversário inferior, mas deu trabalho, né? Deu trabalho também para o Internacional. Gosto do Zé Gabriel, gosto da ideia e tenho minhas dúvidas se o Lucas Ribeiro, que foi contratado recentemente, vai ter estofo suficiente para substituir o Zé Gabriel a partir de agora, né? Eu acho que Zé Gabriel e Vitor Cuesta são a nova dupla do Internacional, apesar que o Cuesta, Jesus, né? Tá uma coisinha. Voltou né? completamente ao contrário. O Kahneman voltou bem e o Cuesta voltou mal. Eu me surpreendi muito e negativamente com o retorno do Vitor Cuesta. Ele tá muito abaixo da realidade, né? Tanto é que a gente exalta tanto assim o Zé Gabriel, né? Porque se o Cuesta mantivesse a regularidade,
A gente talvez estivesse dizendo, não, mas é que o Zé Gabriel tá indo bem ao lado do Cuesta, tá ganhando esse suporte. Mas eu, pelo menos, eu concordo com o Diogo, eu tenho visto bons jogos do Zé Gabriel. Eu tenho visto boas partidas, eu tenho visto evolução. E aí, Diogo, eu também preciso concordar contigo. Eu acho que o Lucas Ribeiro vai ter que correr contra ele mesmo agora. Porque ele tá defasado fisicamente, porque ele vem de um período de recesso na Alemanha, ele mesmo disse isso. Ele vem de um período onde o futebol já tinha acabado. Ele não jogou tantas partidas assim. Na verdade, ele jogou 4 jogos pela equipe do Hoffenheim. Jogou quase todos como volante, basicamente. E quase todos entrando ao longo do jogo para jogar 30, 20, 15, 40 minutos. Mas não jogando todas as partidas. Então, assim, ele está não com o ritmo de competição e vindo de um futebol em recesso, ainda com a parte física. Então, ele tem que recuperar isso. E ainda por cima, torcer, entre aspas, para que o Zé Gabriel, enquanto o Lucas Ribeiro se recupera, não evolua mais, não suba mais. Porque aí vai ficar mais difícil para ele, né? É complicada essa situação do Inter, né, com esses zagueiros. O bom é que tem opções. Tem o Zé Gabriel, tem o Cuesta, tem o Lucas Ribeiro, né? E o Moledo. O Moledo até chegou a se falar numa possibilidade dele ir para o São Paulo, né? O São Paulo ele não joga mais no Inter, né? Eu acho que no Inter ele não joga mais, não sei vocês, mas no Inter acho que ele não joga mais. E me surpreende muito a notícia de que o São Paulo tem interesse, porque o Fernando Diniz, eu não estou comparando treinadores, né? Longe disso, mas o estilo de futebol, essa saída com os zagueiros, o conceito é bem parecido com o do Cudê, e me surpreende que ele queira um zagueiro como o Moledo, a não ser que o Diniz veja o que o Cudê não vê. Que é que o Moledo tem condições de fazer essa saída. E eu vou ser bem sincero com vocês, o Moledo nunca comprometeu numa saída de bola. Não faz a saída espetacular. A não ser no Grenal, acho. Mas qual jogo? No Grenal da retomada. Que ele jogou... Mas ali ninguém estava bem, né? Exatamente isso. Ele errou alguns lances assim, que seriam naturais, mas aí tem algumas coisas, tá? Primeiro, o Inter reclamou do gramado. E o Grêmio também não foi bem com o gramado daquele jeito. Tanto é que o gol saiu de uma bola parada. O futebol não foi natural, não foi normal, vindo no primeiro jogo depois da retomada, num gramado que, claro, não foi o pior que o Inter jogou, porque aquele de Bento Gonçalves estava horrível. Mas não era o gramado que também, naturalmente os clubes estão acostumados a jogar. Também não dá para simplificar um jogador só por essa questão da saída. Porque, exatamente. Tem muito time exagerando na saída e muito time entregando bola na saída ali. Não é assim. Os times começam a marcar alto em cima e aí começa aquele desespero e fica dando pro goleiro. O goleiro dá para... Ontem o Flamengo tentou 3, 4 saídas assim, o Grêmio marcando em cima, não sabia o que fazer. Quer dizer, não dá para reduzir o zagueiro. O zagueiro tem a função principal de defender, de ser bom cabeceador, de tirar depois. O próprio Jeromel não é um exemplo clássico de um jogador que sai bola. A bola vem para ele toca para frente, entendeu? O Kahneman também não é nenhum... O conceito do Jeromel é o talento, né? Que é diferente de todos os outros. O que jogou ontem, pelo amor de Deus. O Jeromel, todas. O Jeromel me espanta. Eu não sou um grande apreciador de vinhos. Talvez o Fernando tenha bem mais conhecimento que eu. Mas se diz que o vinho, quanto mais tempo esperando para se tomar, melhor fica. O Jeromel, ele está envelhecendo, é o 7º campeonato brasileiro dele com a camisa do Grêmio, e ele está melhorando ano após ano. E essa parada para a pandemia foi uma coisa, assim... surreal. Ontem ele sobrou, ele tirava de tudo que ele... E ele não tem o biótipo do zagueiro, né? É magrão, altão. E ele... Tem ser bancário, né? Bancário eu acho que ele tem cara. Tem uma jogada no segundo tempo, não sei se vocês vão lembrar, que o Gabigol parte pela esquerda. E ele dá um toquezinho, sai limpo. Sai limpo, e é surreal realmente aquela jogada ali. O Jeromel, realmente para mim, um dos melhores zagueiros do Brasil há muito tempo. Mas nesse ano, espetacularmente, está jogando bem mais do que a gente já viu ele jogar e parecia até surpreendente que ele pudesse fazer um futebol como esse. A rodada do Campeonato Brasileiro não acabou, o Santos está vencendo fora de casa a equipe do Sport e o São Paulo está perdendo em casa pro Bahia. Mas a próxima rodada do Campeonato Brasileiro a gente vai botar aqui na tela para você já acompanhar. Né, os jogos que vão acontecer já nessa semana. O Bahia ganhando passa a ser líder, é isso? Isso. Passa a ser líder do Campeonato Brasileiro. Será que o Fernando Diniz vai chegar a trabalhar com o Luciano lá, hein? Eu acho que vai. Ele é muito respaldado, né? O Fernando Diniz. É uma coisa incrível, né? Uma das piores campanhas do Brasileirão, não com o São Paulo, mas no todo. Na próxima rodada nós temos o Atlético Paranaense contra o Fluminense no sábado, o Goiás contra o Atlético Goianiense às 9 horas da noite, e no domingo o restante da rodada, Flamengo e Botafogo 11 horas,
Domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Santos. Red Bull, Bragantino e Curitiba. Às 7 horas da noite, o Sport recebendo o São Paulo, podendo ser a estreia do Luciano, jogador que veio do Grêmio para o São Paulo. O Ceará contra o Bahia às 8 horas da noite e o Corinthians recebendo o Fortaleza às 9h30. A dupla Grenal, que não aparece aí, joga também nessa rodada, mas o Internacional jogando contra o Atlético Mineiro às 7 horas da noite, a Ana Santos lá sempre nos salvando, né, no Beira-Rio, e domingo, 4 da tarde, o Vasco da Gama recebendo o Grêmio lá em São Januário, né, a equipe do Grêmio jogando contra o Vasco e o Inter contra o Atlético. Vale a liderança isolada do Brasileirão ali. Tenho medo desse Palmeiras e Santos, antes da gente falar mais um pouquinho de dupla, porque tá ruim, né? Palmeiras, olha, ontem a torcida decresceu de uma forma Palmeiras, inacreditável. A torcida do Palmeiras foi até o aeroporto em Curitiba para chiar, né, para reclamar, para cobrar. O Palmeiras é aquela coisa que me surpreende, né, de todos. Um dos melhores elencos, um dos mais caros elencos do Brasil e não joga, né? Mas nenhum técnico faz o Palmeiras jogar. Não, tô brincando, mas o Palmeiras foi campeão paulista, não foi? Mas do jeito que foi, né? Ganhou Quase o jogo entregou, todo o né? tempo e no final quase toma aquele totozinho do Jô ali. Toma o gol, é claro, né? Eu acho que recentemente é a pior fase dos últimos anos, pelo menos, dos 4 de São Paulo. O Santos, por exemplo, se a gente tirar só o jogo contra o Inter, foi um time apático. Foi bem contra o Santos, foi bem contra o Inter. Por isso que eu digo que está caindo de maduro ser campeão brasileiro. Contra o Inter foi a melhor partida do Santos. Mas daí temos um problema, né? Pois é, mas eu concordo contigo. Né? Eu concordo contigo que está muito mal. Eu achei um time muito apático. Em comparação, por exemplo, ao Santos do ano passado. Não, que incomodava todo mundo. Vou dizer que eu estou mentindo para ti. A melhor partida do Santos foi contra o Atlético Paranaense. Aí concordo. Em Santos, que foi o jogo que o Marinho jogou tudo que sabia e o que não sabia. Né? Foi agora, tu imagina o seguinte, se o nosso adversário é o Atlético Mineiro, tá fácil ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Porque o São Paulo, tu acabou de dizer, os caras de Paulista estão mal, o Rio de Janeiro não existe, o Flamengo é o único que está lá e está mais ou menos. Quer dizer, o único problema, o Atlético Mineiro joga só o Brasileirão. Isso, para mim, pode ser um fator bem determinante, porque a dupla vai estar concentrada na Libertadores, na Copa do Brasil. A gente vai ver um ou outro clube que não está tão bem para pontos corridos disputar uma Copa do Brasil mais a sério. Mas eu não vejo um time de escopo para levar um campeonato até o final. Sim. Ontem já perdeu para o Botafogo. Mas acho que o Atlético... Provavelmente vai perder para o Inter aqui domingo, já fica... Surpreendente a derrota para o Botafogo, eu diria. Surpreendente. Primeiro porque o Botafogo é um time em construção, né? Bem em construção. O menino da base do Grêmio, o Babi, né? O sobrenome dele, Matheus Babi, se não me falha a memória, melhor jogador em campo, né? Fez gol, deu assistência. É do Grêmio? Da base do Grêmio. Né? Mas já não é mais do Grêmio, né? Mas é da base do Grêmio. E jogando lá no Botafogo. Tem um centroavante no Botafogo também, que é do Sul, né? Pedro Raul. Que interessa ao Inter, né? Também, né? Outro jogador que está na lista do Inter. Mas está na lista do Lille também, né? Fica meio difícil. Se os europeus vierem com 1 milhão de euros, já está na frente do Inter. O Botafogo. Botafogo que ainda não estreou a sua grande contratação do ano, né? Sua segunda grande contratação do ano. Salomão Kalou, o Costa Marfinense, que veio da Europa, né? Tava no Hamburgo e agora vai jogar no Rio de Janeiro. Só o Rio de Janeiro para nos Botafogo proporcionar. faz essas coisas, né? E o Rio, né? É o Rio e o Botafogo. Só eles para nos proporcionarem essas coisas absolutas dentro do Campeonato Brasileiro. Para a gente encerrar o programa, a gente tem um minutinho. O presidente Romildo Bolzan Júnior acaba de conceder uma entrevista à Rádio Gaúcha e disse que não há nenhuma possibilidade do Grêmio contratar o Ricardo Oliveira. Ou seja, as chances do Grêmio contratar o Ricardo Oliveira aumentaram muito. Quem que deu a entrevista? O presidente Romildo Bolzan Júnior à Rádio Gaúcha. Por que isso, Diogo Rossi? Porque quando ele disse que não vai contratar alguém é porque a possibilidade de contratação é muito grande. Citei o amigo até esses dias aqui no programa. Com a história do Marinho? Do Marinho, né? Sim. Dizendo que o presidente negou o Marinho e 24 horas depois estava contratado. Não, 4 horas depois. 4 horas depois. Foi num evento na Espetáculo. Associação Comercial aqui de Porto Alegre. Entrevistei o presidente, perguntei sobre a venda do Jailson, à época para o Santos também. E ele disse, nós não estamos contratando o Marinho. 4 da tarde, Diogo Rossi recebe de uma fonte a informação do contrato assinado. Espetacular.
Fernando de Primo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, uma honra receber o amigo aqui. Eu que agradeço, sempre uma alegria estar participando. Maravilha. Bruno Flores, boa sorte, meu amigo, a partir de agora, depois de ter dito que participasse da jornada da Rádio Bandeirantes ontem, agora de volta à Rádio Grenal. Inter Atlético já é na Rádio Grenal de novo. Rádio Grenal. Obrigado, Diogo. É uma honra. Maravilha. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores aqui do Virando o Jogo. Nos vemos em qualquer outra oportunidade. Foi um sucesso sempre estar com vocês. Um grande abraço, uma ótima noite. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Banrifest. Peça já a sua direto no app Banrisul Digital. E claro, deixe o sol entrar. Claro,